Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast, mais uma vez aqui em casa, eu, Buzeira, fazendo uma resenha legal aí, entendendo um pouquinho de negócio, surfando aí vários negócios, conversando sobre vários nichos, hoje conversando sobre tecnologia, tô contente com o nosso convidado aqui, é um prazer estar com ele, já vou apresentar ele, mas é isso aí, né, Buzeira? Episódio 160. É isso aí, 160 hoje a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia aí no varejo, né? Esse cara aí, junto com os fundadores, desenvolveram uma plataforma onde você consegue fazer a gestão de supermercados, de PDV, né? E mais de 1,5 bilhões transacionados até hoje, mais de 13 mil unidades espalhadas no Brasil, 26 estados, fazendo a ampliação no exterior também, atravessando E fronteiras. tá crescendo bastante, porque eu tava escutando um podcast seu, quando eu tava vindo pra cá, um podcast que você participou, e era 11 mil unidades quando eu tava escutando o podcast. Agora é 13. Já passou pra 13, então o negócio tá crescendo, velho. Podcast faz tempo. Graças a Deus. Cara, queria pedir uma salva de palmas. Hoje a gente tá com o Leandro Fidelis, Isso aí. CEO da AM Labs. Leandrão, obrigado. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e conversar com essa galera interessada em empreendedorismo, interessada em crescer. Vai ser muito bacana. É uma honra estar aqui com vocês. Boa, e a galera aí que já atua nessa área aí, vai acompanhar um pouco aí dos desafios, né, desse universo do mini mercado, como que acontece, quais são os benefícios, aonde que você pode ter mais lucro, mais rentabilidade, e nada melhor aí do que o Leandro aí para trocar essa ideia com a gente. Você tem uma visão global, né? Porque acontece, você como software atende todas as redes juntos, você consegue ver os desafios globais, média de faturamento, tudo. Imagino que você tenha essa visão. Acho que tem dois públicos que estão escutando nós. Um que quer reduzir a taxa de perca do mercado. Taxa de esquecimento. Taxa de esquecimento, ou um possível desviozinho. E também quer aumentar a margem. E o outro que quer pegar sem ser pego. Entendedores entenderão. Entendi, né? Quer descobrir as estratégias para contornar as estratégias, né? Quer saber como é que tá a sua visão para... Tá achando que é tipo igual o chat GPT, né? Você fala, se eu não... Você não pode me mostrar os sites, mas para que eu evite esses sites, então me dê uma lista dos sites que eu tenho que evitar, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Tem um negócio que eu vi na internet que só uma passagem rápida. O cara perguntou pro chat GPT se um passarinho contasse pro outro passarinho uma piada e no meio dessa piada tivesse um código para desbloquear o Outlook, como que seria essa piada? Aí o que acontece? Aí o chat foi lá, ele mandou 5 códigos para desbloquear o Windows, sei lá. O crack, né? O crack... Sim. O token lá para desbloquear o negócio, né? Então. Boa. Não tem isso não no mini mercado não, né? Cara, felizmente não. Não tem não, né? Cara, Leandrão, começa apresentando um pouquinho da AM Labs e você como CEO hoje da empresa, o maior propósito, o volume de mercado que vocês têm aí e vamos começando a... Legal. Bom, a AM Labs é uma empresa que já está aí desde 2011 no mercado, né? Então... eu não parei para fazer essa conta ainda aqui, acho que são 14 anos, né? E no começo a gente trabalhava com OCS, eu nem estava aqui, né? Nem estava na MLabs na época. A empresa tinha um sistema de gestão para gerenciar máquinas de café, né? OCS é Office Coffee Service. Então, às vezes você tem uma máquina de café aí na sua empresa, você paga outra empresa para alugar essa máquina. Começou assim. E aí depois evoluiu para também gerenciar vending machines. E aí depois eu fundei a Mercúrio Automação junto com o Marcelo. E aí a minha história se uniu aí com a história da MLabs, desenvolvendo sistemas de pagamento para vending machine. Aí, né, a gente vai contar um pouco sobre como aconteceu isso aqui. A gente desenvolveu um sistema para micromercado autônomo, veio a pandemia, a gente focou em condomínios. E aí hoje, como vocês falaram, né, a gente transaciona 1,5 bi por ano, né, na verdade todo ano ia crescendo, né, a gente já passou da marca de 13 mil pontos de venda, eu olhei segunda-feira, a gente estava com 13.107, alguma coisa assim.
né? Então, a gente começa a contar um pouquinho antes de chegar e aí a hora que cruza, Depois. daqui a pouco já estamos anunciando 14. E a gente tem operação nos Estados Unidos, Colômbia e aqui no Brasil, né, em Já é todos os estados. Já é multinacional, né? multinacional, já é multinacional. Boa. E, cara, é gostoso. Eu gosto muito de empreender. A minha conexão, ela é principalmente com o empreendedorismo, né? Por acaso, né, empreendo com tecnologia, por acaso empreendo na IMLabs, mas eu acredito que o empreendedorismo, ele é a ação social mais forte que alguém pode fazer. Por quê? Vocês empreendem, tem negócio, e aí, pelo fato de você empreender, você contrata gente, você forma as pessoas, né? Se você tem responsabilidade e precisa preparar o time, formar a liderança, e você tem uma empresa que cresce, você está formando pessoas, você está movimentando o mercado, movimentando fornecedores, você está construindo algo. E você está criando uma coisa que, para mim, é mais importante de todas, que são as oportunidades. Então, se abriu uma vaga de emprego, você criou uma oportunidade de alguém ganhar o dinheiro pelo esforço dela, né? Então, você não está dando peixe, né? Você está ensinando a pescar e aí talvez a pessoa que passa ali por você, ela pode ir para outros lugares muito melhor, justamente porque você estava empreendendo, né? E aí, por isso que eu valorizo muito a cultura empresarial. E você, né, seguindo aí a gente nas redes e vendo o trabalho da MLabs, você vai ver que tem muitas ações que a gente faz pensando nos colaboradores, na cultura da empresa, porque eu acredito muito no empreendedorismo como transformação social. Então é isso, né? Fui bem. Não, mas é isso mesmo. Boa, O boa. empreendedorismo, ele, por exemplo, né, a sua história, ela é, esbarra muito na pandemia, que foi um desafio global, e o mercado autônomo, né, não só um mini mercado, mas o mercado autônomo é o hype do empreendedorismo, porque é onde você consegue fazer o empreendedorismo trazer a essência da solução, né? Então, eu acho. As pessoas que procuram a solução e são monetizadas por isso, geram resultado em cima disso, cara, eu acho isso incrível, né? Então, assim, isso. Antes de você ganhar ou captar valor, você gera muito valor para todo mundo que está à sua volta. Você imagina que se essa solução fosse trazida para a mesa, lógico que a pandemia, eu imagino, que potencializou isso, a gente ainda estava indo no mercado buscar as coisas, pô. Não, esse é o ponto, né? Até é legal. Não, ainda está no mercado, né? Mas não estaria essa solução mais simples. Não, mas até deixa eu, né? Porque quem está assistindo a gente aí agora, o que é mercado autônomo? O que esses caras estão falando? Vending machine, né? Porque de repente, aí num condomínio que você mora, quem mora em condomínio, enfim, ou na empresa, você deve ter percebido aí que mais recentemente se popularizou um mercadinho que você vai lá, você mesmo pega o produto, passa num terminal de pagamento, paga e vai embora. Então esses são os mercados autônomos, que é bem, entre aspas, aí uma evolução de uma vending machine, que era aquela máquina que você colocava uma moeda, girava a mola e ela dispensava um produto, né? Então a evolução disso, agora se você mesmo é autoatendido, você tem muito mais produtos ali à sua disposição e tudo mais. E aí a conexão com o empreendedorismo, que eu acho que é o brilho desse negócio, quem que ganhou com tudo isso, né? Nós, empresas que estávamos envolvidas no processo, ganhamos, porque a gente arriscou ali, naquele momento, né, o dinheiro, o esforço, às vezes mesmo a vida, né? Quem estava ali na pandemia tinha que montar equipamento e tal. E aí não sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo passou por esse medo, né? E teve que tomar o risco para continuar trabalhando. Só que qual que é a consequência disso? É isso que você falou, não necessariamente substitui o mercado, mas se hoje você está em casa num condomínio e pode descer às 2 da manhã para tomar um sorvete, para comprar a cerveja que acabou e você quer continuar a conversa, para pegar uma acetona que, né, você quer fazer a unha, acabou, e eu tô falando um caso real aí com a minha esposa, fazendo a unha das minhas filhas, acabou a acetona e tinha no mercadinho lá de casa. Se hoje existe isso, e se hoje, por exemplo, tem empreendedores empreendendo no mercado autônomo, é porque ali em 2020, 2021, 2019, tiveram empreendedores como eu, como meus concorrentes, como os meus clientes, que ousaram e decidiram investir e tomar o risco desse negócio, né? Então, de fato, o empreendedorismo ele é transformador e cria essa oportunidade, resolve problema, muda a vida das pessoas.
Cara, Boa. e indo assim na linha do mercado, né? Autônomo em condomínios e tudo mais, como que você viu a evolução desse mercado e o que você vê daqui para frente, né? Legal. Então, assim, como que eu cheguei à conclusão que a gente deveria fazer um sistema para esse mercado, por exemplo, né? É, em 2019, até o comecinho de 2019, a MLabs ela tinha o sistema de gestão, que é RP, e a gente tinha sistema de pagamento para vending machine. Né? Então, uma máquina de café ou de snack, que você coloca a moeda lá, dispensa o produto. A gente tinha feito um sistema de cartão que você acopla na máquina, e aí agora, ao invés de você pôr a moeda, você passa o cartão, ela manda um crédito para a máquina lá e dispensa o produto, explicando de um modo simplificado. E foi para isso que eu vim na MLabs em 2017, aí 2018 a gente lançou o produto, enfim, aí rodou 2018, 2019. Em abril de 2019, eu fui para uma feira nos Estados Unidos, que chama NAMA Show, e é uma feira específica de conveniência autônoma, vending machine, micromarket, né, que é micromarket, e OCS. E nessa feira, lá nos Estados Unidos, eles já estavam mais avançados nesse modelo de negócio de micromarket, né? Então eu já ouvi até gente falando aí do setor que assim, não, o Brasil foi pioneiro. Cara, isso aí já existia desde 2010 lá nos Estados Unidos, assim, não é nenhuma novidade no mercado. A grande novidade para o Brasil, na verdade, foi o crescimento desse mercado nos condomínios residenciais. Mas já existia isso lá. E estava um movimento que começou talvez em 2016, 17, então ali em 19 já estava mais forte, das empresas trocarem vending machine por micromarketing. E aí eu fui para essa feira para tentar entender. Quando a gente vai para uma feira, né, a gente vai para buscar tendências, entender. Eu já explico isso, né, mas a gente vai para ficar desatualizado, né? Eu faço essa brincadeira. Então, tomar um susto de realidade, né? Quando você vai para a feira, você vai para ficar desatualizado. Por que você vai para ficar desatualizado? Porque você acha que você sabe tudo, que você está atualizado. Aí a hora que você chega lá, você fala, caramba, existe tudo isso aqui, estou desatualizado, e aí agora você sabe que existe um gap que você precisa correr atrás para se atualizar, para voltar para o jogo novamente. Então fui lá para ficar desatualizado e eu vi que as empresas estavam começando, operadores que eram de vending machine estavam começando a trabalhar nesse modelo de honest market. Honest market, micromarket, quando eu usar essas palavras, eu estou querendo dizer a mesma coisa, tá? Mercado autônomo, mini mercado, mercadinho de condomínio. E por que isso? Então, imagina vocês como consumidores, né? Você vai querer comprar uma Coca-Cola, por exemplo. O que você prefere? Você prefere ir numa máquina, ver que a Coca-Cola está em alguma mola ali. Aí você põe uma moeda, põe uma nota, né? Moeda já não compra mais nada, né? Põe várias moedas, põe uma nota ou põe um cartão, paga, torce para a mola girar, torce para a Coca cair, porque às vezes ela pode ficar enroscada. A hora que ela cair, você torce para ela estar gelada na temperatura que você gostaria, você torce para estar na validade, dentro da validade, e você torce para a hora que você abrir ela não jogar Coca-Cola para todo lado, porque né, eventualmente você pegou numa máquina que não tinha elevador ou não era própria para refrigerante. Então, assim, essa é a sua experiência com vending machine. Então, isso foi o começo do mercado de automação de autocompra. Esse foi... assim, acho que esse foi o racional que me fez acreditar que esse modelo de mercado autônomo ia vingar. Porque eu olhei para essa experiência e falei... Na verdade, assim, eu não cheguei à conclusão... de que ia chegar no mercado. A minha conclusão foi o contrário. Eu olhei para os Estados Unidos e vi que estava tendo esse movimento. Eu tentei entender o porquê. E aí, olhando o porquê, eu falei, bom, deixa eu pensar. Como que é a vending machine? É assim, é essa experiência que eu falei para você. Agora, vamos olhar o micromercado. Eu pego uma Coca-Cola, eu já vejo a data de validade, eu já vejo caloria se eu quiser ver, mas normalmente, como é um produto conhecido, eu vejo a validade, vejo que está gelada do jeito que eu gostaria que estivesse gelada, confiro se é Coca Zero ou Coca normal. Se eu peguei errado, peguei errado, devolvo e prego a outra. Aí eu já estou com o produto na mão, eu vou, pago e levo. Então, uma experiência eu paguei para depois pegar o produto, e na outra experiência eu peguei o produto para depois pagar. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez a resposta seja muito óbvia. Qual que você prefere como consumidor? Lógico, pegar o produto primeiro. A resposta é muito óbvia, certo? E a hora que eu olhei para isso, eu falei, cara, a resposta é óbvia. Então,
como a resposta é óbvia, não adianta eu fazer o melhor sistema de pagamento de vending machine do mundo. Se eu acreditar que o consumidor vai pedir o mercado autônomo, eu vou perder espaço em algum momento, porque as vending machines vão perder espaço para o mercado autônomo. E como não tinha ainda no Brasil, eu tinha que me posicionar, né? Eu até vi um vídeo, um cara comentando do case da Pioneer. Não sei se vocês vão lembrar que a Pioneer tinha som, não sei se é da época de vocês também, né? Tinha som automotivo, tinha um som muito automotivo muito famoso que era da Pioneer. E, cara, era uma empresa que chegou a vender bilhões de reais por ano, né? E quebrou. Por que ela quebrou? Porque agora os carros vêm de fábrica com som. Então, porra, pra que você vai comprar? E USB, entendeu? Tem nem o CD mais. Então, assim, se você não ficar olhando esses movimentos de mercado, às vezes você vai quebrar. As empresas têm ciclo, os produtos têm ciclo. A gente tem que entender isso. E aí, tendo essa leitura, eu vim pro Brasil e falei assim, cara, a gente precisa desenvolver isso. E a gente desenvolveu isso em 2019. E no Brasil já tinha ou tinha e não funcionava? Cara, já tinha. Esse Tinha um movimento. concorrente meu que começou a fazer em 2017. Só que o que acontece é que, assim, o mercado ainda estava muito novo, ainda não. As pessoas não estavam acreditando muito no modelo. Demora um tempo para você catequizar. É interessante, né? O modelo de compra, a cultura de compra avançando e a empresa acompanhar isso e surfar o momento. Porque a Pioneer é uma empresa que eu conheço, né? Por nome, né? Já comprei som deles também. E no mesmo tempo que eu não sabia que eles tinham falido, né? Mas, ou pelo menos no Brasil, fecharam a operação. Mas no mesmo tempo, por exemplo, que eles estão pedindo água, uma JBL da vida, uma Buse, ela já tinha a mesma tecnologia, não tinha o mesmo nome que o cara, só que se adaptou pior. Que basicamente também vai, se você pegar, vocês tinham uma empresa, mas não tinha exatamente esse produto. Você acertou na veia na virada de chave, né? Exato. Assim, que aí eu falava sempre, né? Agora eu mudei minha fala, falava sempre que eu tinha sorte, né? E aí vocês pediram alguns livros, eu vou aproveitar para soltar algumas recomendações de livro aqui no meio da fala. Boa. Esse livro eu ganhei recentemente de um amigo, uma pessoa que eu conheci por uma ocasião de um grupo de mastermind, e ele me deu um livro que chama Boa Sorte, A Boa Sorte. Qual que é a diferença da sorte e da boa sorte? É que a sorte ela vem ao acaso. Então, por um acaso, né, aconteceu um evento no mundo, aconteceu a pandemia. Isso é um fato, não é nem sorte nem má sorte, né? O problema da pandemia é que ela mudou um monte de coisa, matou um monte de gente. Então, isso nesse aspecto é horrível. Mas ela reinventou muitos mercados. E o nosso mercado, ele surfou uma onda justamente por conta da pandemia. As pessoas foram para casa e esse ambiente, ele fez com que pudesse surgir e acelerar esse modelo dos mercados em condomínio. E a boa sorte, na verdade, é quando você tem essas leituras, você se prepara e, de repente, acontece dos astros se alinharem e alguma coisa acontecer que acelera o processo. Então, eu dei sorte, mas estava preparado ali, porque eu tinha movimentado, tinha me preparado para ter o micromarketing, eu já entendia o que eu tinha que fazer, eu já tinha estudado o que eu tinha que fazer. Eu já tinha entendido, por exemplo, que um dos elementos que eu acreditava que fazia com que esse mercado não evoluía muito rápido, de 2017 a 2019, é que os totens de pagamento eles eram muito caros. Né? Você pagava 7 mil reais, Hoje o cara compra ou o cara aluga? A gente tem as duas opções. Você pode comprar ou você pode alugar. Mas na época, a gente vendia, para você ter ideia, assim, quais opções você tinha? Ou você pagava 6, 7 mil reais numa solução que já existia de mercado de um concorrente, mas a gente dava uma opção, nós somos os pioneiros em transformar a maquininha de cartão em 2019, em 2020, em 19 na verdade, porque em 20 foi o que tracionou, né? A gente transformou a maquininha de cartão num totem de pagamento. Então, hoje o que é normal, que é você ter uma maquininha de cartão com software instalado lá, não era muito comum na época, né? E a gente fez isso e transformou num totem de autoatendimento. Então, uma maquininha de cartão que da PagSeguro custava, sei lá, 400 reais, 500 reais na época, ou um totem de 5 mil reais. Então, se o seu ponto de venda, você tinha um potencial de faturamento de 3, 4 mil reais,
você podia arriscar colocando de 500. Se faturasse muito mais, você poderia pôr um totem mais robusto. Mas se não faturasse muito mais, não tem problema. Você também não fez um investimento tão grande. Então essa foi a grande sacada ali que viabilizou, uma das, né? Que viabilizou o modelo de negócio para esse mercado, né? Hoje o negócio evoluiu mais, a gente tem um totem mais elaborado, as soluções ficaram mais robustas. Ó, A gente tem a maquininha de software pagamento, bem legal. ela tá dentro ou ela tá fora do equipamento? Tá dentro do equipamento. Dentro do equipamento. O que a gente E fez. ela é sua? Não, na verdade é do PagSeguro, pode ser qualquer maquininha. Se você quiser alugar, a gente aluga, mas se quiser comprar, pode comprar. Qual que é o grande diferencial hoje da AM Labs em questão de o cara ter um bom benefício contratando vocês? Cara, o principal é a simplicidade da ferramenta, né? Então, assim, tem duas características, né? Uma característica é que, diferente de outras empresas, a gente só faz isso. Então, eu tenho 13 mil pontos de venda, não é 2.000 vending machines, 1.000 máquina de lavar, uma máquina de... Não. São 13 mil mercados autônomos. Então, como a gente se propôs só a fazer isso, isso já traz um benefício imediato que, assim, a gente investe muito em inovação para sempre trazer novidade para esse mercado. Legal. Então, você está sempre... Assim, a minha preocupação hoje é como eu faço o meu cliente gastar menos tempo na operação. Como eu faço o meu cliente ganhar mais dinheiro na operação. Porque se ele gastar menos tempo, ele vai gastar menos, ele pode pagar um pouco a mais para mim. Se ele ganhar mais dinheiro, ele vai ganhar mais. Se ele vender mais, então ele pode pagar um pouco mais para mim. Então, o meu cliente ele tem alguém preocupado com isso. E o outro grande benefício é que para que a gente consiga a escala e fazer o negócio num preço mais acessível, que viabilize esse mercado, a gente focou muito em fazer uma ferramenta fácil de usar, intuitiva, simples, objetiva, voltada, especializada nesse mercado, né? Então, quando você tem operação pequena e você não tem tempo para muita coisa, você consegue meio que aprender o sistema sozinho. Tem muito vídeo, tem muito material, ele é intuitivo, né? Então você consegue ir ligando e fazendo. Você quer abrir um mercadinho amanhã, por exemplo, se você já tem uma conta numa PagSeguro da vida, a gente consegue fornecer um sistema para você, entendeu? É urgente, o cliente mandou mensagem para mim ontem, lá de Fortaleza. Ontem ou anteontem. Cara, é super urgente, precisa inaugurar tal. No dia seguinte a gente postou para ele. A gente tem um prazo de... A gente pede um prazo de 15 dias hoje lá para os clientes. Nosso prazo interno é 7, mas para que a gente consiga atender urgências em alguns casos no dia seguinte. Então, cara, isso é muito rápido, né? Pensando que assim, qual que era a comparação anterior? Você tem uma automação residencial, você tem uma automação comercial, que você vai ter que ter um computador, vai ter que instalar a internet, vai alguém lá configurar. Cara, isso aí demora muito. E cada vez mais a gente a nossa preocupação é como que eu faço isso mais rápido, como eu faço isso ser mais eficiente. Porque aí fica melhor para o meu cliente e fica melhor para mim também, porque eu vou gastar menos com configuração. Então, para quem é pequeno é vantajoso, e para quem é grande é vantajoso também, porque o que é um grande desafio de alguém que tem 100 funcionários? Cara, você precisa treinar a equipe. Então, só você treinar, fazer com que as pessoas entrem no sistema que você está operando. Se tem um sistema muito complexo de operar, a chance de erro é maior, o tempo de onboarding é maior, então seu custo vai aumentar. Às vezes você usar as ferramentas que tem ali no sistema é maior também. Então a gente focou sempre nesse diferencial de fazer uma solução focada e simples. Né? Simples não no aspecto simplista de ela não tem muita coisa, né? Na verdade, simples no aspecto de, cara, precisa ser... A experiência precisa ser simples. Então, para o nosso cliente é simples, para o cliente do nosso cliente é simples, e a gente está sempre inovando e tentando manter cada vez mais isso. O modelo de negócio da AMLabs ele é voltado mais para a venda do equipamento, locação do equipamento, uma taxa de manutenção mensal. Sim. É isso. É isso aí, exatamente. E em cima, por exemplo, você tem uma movimentação transacional aqui de 1,5 bilhões, né? Sim. No ano. Vocês desenham alguma coisa para, de repente, ter um get de pagamento próprio? Cara, essa é uma possibilidade, né? Mas acho que é legal comentar isso, assim. Que aí eu vou chegar nessa conclusão, tá?
Porque, assim, como você falou, tem pessoas que nos assistem aqui por meio do canal de vocês que são potenciais clientes da MLabs, já são clientes, querem entender mais o produto, querem ver a gente. E tem gente que quer empreender ou já empreende, né? Então eu vou falar principalmente da perspectiva do empreendedor, porque para o meu cliente meio que não muda muito se eu sou um gateway de pagamento ou se eu... O que é um gateway de pagamento, né? Alguém que faz a intermediação, né? Entra no meio aí dessa transação para tentar... fazendo esse processamento, ganhar um pedacinho ali da transação. Quando você olha para um negócio, você vai ver que tem vários negócios dentro do negócio. Então, por exemplo, uma franquia que tem 100 franqueados, ela pode ter uma agência de marketing para atender os franqueados, ela pode ter uma empresa de contabilidade para atender a contabilidade dos franqueados, ela pode ter algum fornecedor de insumo. Então, estou vendo ali uma caixa de pizza, né? Então, ela pode ter uma gráfica para vender as caixas de pizza. Ela pode ter uma empresa que vende a massa de pizza pronto. Talvez isso já faça parte do produto da franquia, certo? Então, você tem vários negócios dentro de um negócio, ou várias possibilidades de um negócio dentro do negócio. Você visualizar isso é importante para que você seja intencional no seu planejamento estratégico. Então, você está montando um negócio... você enxergar até onde você consegue chegar é legal porque você tem uma visão mais completa do potencial do seu negócio. Então, obviamente, um negócio que fatura 1,5 bilhões de reais por ano, ele tem um potencial de ter um gateway de pagamento, né, e da gente ganhar faz uma conta aí, 0,3% disso. Cara, dá muito dinheiro. Né? Então, beleza. Só que o que acontece? Eu vou usar esse exemplo da franquia para tentar ser mais claro. Você ter uma gráfica é um negócio. Você ter uma empresa de contabilidade é outro negócio. Você ter uma empresa que faz a massa pré-pronta é outro negócio. Você ter uma pizzaria é outro negócio. E cada negócio é um negócio completamente diferente. E às vezes, ao tentar fazer tudo, e às vezes você pode até fazer um sistema de pagamento para os seus franqueados usarem nas pizzarias dele. É outro negócio, é uma empresa de tecnologia. Então, ao tentar fazer tudo, você vai ver que os desafios são muito diferentes. E aí você não vai conseguir ser muito bom em nada. Né? Só que quando a gente está começando, não é muito clara essa visão. A gente tem a impressão que consegue fazer um monte de coisa. Por quê? E é legal entender esse efeito. É porque quando você tem vários caminhos para escolher... você não leva em consideração normalmente as dores do caminho ou o preço que você tem que pagar por escolher aquele caminho. Em geral, você está olhando para os benefícios que você vai ter. Você pensa assim, cara, 1,5 bi, se eu tiver 1% disso, cara, vai dar milhões de reais. Então, assim, você olha para isso e fala, pô, beleza, mas quanto que custa isso? Né? Então, e aí o problema disso, né, é que nós que empreendemos, você que empreende aí, é que o caminho que você escolheu, você está vivendo as dores do caminho que você escolheu. Então ele, em geral, parece até mais difícil do que os caminhos laterais. Porque os caminhos laterais você não está vivendo as dores, você está olhando só os benefícios e fala, nossa, se eu tivesse... Por ali tá mais se fácil. eu tivesse uma gráfica, eu estava bombando. Se eu tivesse uma empresa de tecnologia, eu estava bombando. Se eu tivesse uma empresa de massa pré-pronta, eu estava bombando. Se eu tivesse um gateway de pagamento, eu estava bombando. Só que na hora que eu entro naquilo, eu começo a vivenciar as dores daquilo. E aí eu vou vivenciar problema de fraude, eu vou vivenciar problemas de disponibilidade, gargalo de servidor, eu vou vivenciar um monte de coisa que eu talvez ainda não tenha expertise para tratar. Então, até hoje, a gente tomou algumas decisões muito difíceis, né, para ser bem sincero, mas que na trajetória empreendedora, eu até falo muito isso pro meu time, né? Eu acredito que 10 decisões tomadas elas são mais importantes do que apenas uma decisão certa. Por quê? Se você tiver um algoritmo seu de aprender com as decisões que você toma, quanto mais rápido você tomar uma decisão e errar, a curva de aprendizado vai rápida. Só que você também tem que tomar cuidado para não errar muito grande, né? Então, esse processo de você avaliar diferentes negócios, ele acaba dispersando a sua energia
E, às vezes, se você tinha o potencial, por exemplo, de chegar a 13 mil pontos de venda fazendo só uma coisa, você acaba dividindo essa energia em outras coisas, e aí os concorrentes começam a entender sua estratégia, eles começam a... O mercado, a onda veio, né? Você perde velocidade. Ela vai perder velocidade. Então, no começo da MLabs, as decisões difíceis foram assim, eu apostava muito que esse negócio ia crescer. Eu falei assim, quem que serão os maiores players desse mercado daqui a 5 anos e como eu estarei nesses maiores players, né? Eu não sei se eu preciso estar no maior, mas eu preciso estar pelo menos na maioria dos maiores, né? Ou pelo menos nos mais relevantes, ou num volume muito grande. Hoje eu estimo que a MLabs tem 50% de share desse mercado. É um mercado pequeno, mas a gente tem metade do mercado, né? Pô, quantas empresas que conseguem aí, esse feito, né? O maior player. Somos de tecnologia nesse ramo, somos o segundo maior, para você ter ideia. Como empresa eles são maiores, porque eles atuam em outros ramos, atuam com vending machine, etc. Mas eles têm aproximadamente metade dos pontos de venda que a gente tem. Então a gente tem o dobro do segundo maior. Então em determinado momento, mas como que a gente chegou nisso? Em determinado momento eu falei assim, pessoal, se a gente ficar fazendo vários tamanhos de totens de pagamento, a gente nunca vai ter um totem robusto. Ou vai demorar muito para a gente ter um totem robusto. Se a gente tiver vários tamanhos de totem, a gente vai ter que ter muito estoque, vai ter que ter uma logística complexa, a gente não vai conseguir entregar. Então a gente tinha um tamanho de totem, a gente tinha um leitor específico, a gente resolveu uma adquirente específica, que era PagSeguro na época. Essas decisões, no dia a dia ali, parecia que a gente estava meio que perdendo clientes. Por quê? Porque a pessoa chegava, eu quero um totem eu quero um terminal de pagamento com 10 polegadas. Aí, a gente, puta, 10 não tem, porque a nossa maquininha aqui é de 7 polegadas, acho que na época 5, não lembro o tamanho da tela. E aí você fala, não vou fechar com você. Cara, vocês não estão fazendo, devia fazer e tal. Mas só que nisso eu estava vendendo, cara, centenas das maquininhas menores, né? Então ter uma estratégia que foi... E aí, inclusive, eu parei de fazer as outras coisas. Então a gente tinha, acho que 1.000 e tanto, ou quase 2.000 pontos de vending machine, nem lembro exatamente. A gente parou de fazer vending machine, parou de fazer OCS, parou com tudo. Falou, cara, vamos fazer só isso. E além de fazer só isso, a gente vai fazer só isso de um único jeito. E vamos refinando esse jeito que a gente vai fazer para que a gente consiga dominar esse mercado. Uma vez dominado o mercado, que é o momento que a gente vive agora beleza, agora a gente tem que abrir para os lados, porque também senão aí começa a virar teimosia. Hoje a gente já, naquela época, 2020 e 2021, a gente tinha uma capacidade produtiva muito inferior à que a gente tem hoje, a gente tinha uma capacidade de desenvolvimento muito inferior, a gente tinha uma maturidade operacional, maturidade de empresa, um caixa, tudo muito menor. Hoje, cara, hoje a gente tem caixa, a empresa dá lucro, né? A gente tem gente, a gente tem tecnologia, a gente tem processo, a gente tem relacionamento, a gente tem relevância com fornecedores. Então hoje é muito mais fácil, as pessoas procuram a gente para fazer as coisas, né? Só que arriscar em fazer uma única coisa de um único jeito, em um único mercado, né? Enquanto empresas foram para outros lados, a gente focou nisso. Cara, poderíamos ter uma empresa maior? Não sei. Né? Mas a gente foi a maior nesse mercado. A gente poderia ter ganhado mais dinheiro de outros jeitos? Também não sei, mas também não estou reclamando do que a gente construiu. E eu acredito muito nessa ideia do foco. Né? E aí, voltando então para responder, não é que não faz sentido para a gente ter um gateway. Eu acho que está quase no momento de fazer sentido. Não porque o 1 bilhão e meio não tenha volume. Não tenha volume, mas porque o benefício que a gente tem de colocar energia em outras frentes ainda está se mostrando interessante, entendeu? Não, e é legal. E a sua resposta é uma resposta muito fundamentada, né? Isso é muito bom. Se a pessoa escuta com atenção, presta atenção no que foi dito, você deu vários medidores para entender em que momento que vale a pena você focar a energia e tudo mais, e justificou um pouco da estratégia e deixou em aberto, lógico, porque com certeza seria um produto. Inclusive, tem uma vez que o iFood participou aqui do podcast e a diretora deles de produto, eles falaram que é o seguinte, quando a empresa de tecnologia
atinge um break-even, já gera resultado, aí eles montam um departamento de desenvolvimento de produto e começam a fazer os jet skis, né? Que ela estava explicando para mim, que é os MVP, e aí testa e vê, aí vai depois jota um pouco de dinheiro naquele produto. Porque o desafio, quando você começa a crescer muito, e é legal também compartilhar essa visão, né? Em geral, o remédio de uma fase da empresa, ele é o veneno da outra fase da empresa. O que eu quero dizer? Imagina que quem tá vendo a gente aí tem uma empresa com... Aí você deu um bug aí, você deu um gancho bom aí pra pessoa prestar atenção. Não, cara, imagina que você tem uma empresa que você tem 2 funcionários. Sabe por que é legal comentar isso? Porque eu, na minha trajetória, eu acho que talvez tenham pessoas que também tentem buscar isso, né? Às vezes a gente fica buscando verdades, né? Tipo assim, o que é correto? É eu estar no operacional ou é eu não estar no operacional? O que é correto? É eu ter processo ou eu não ter processo? Até que nível de processo eu tenho que ter? E aí o que eu queria provocar aqui é que isso não existe um único caminho, e mesmo o caminho que você encontra mais eficiente para sua empresa, ele não vai valer para sempre. E em geral, isso que eu estou falando, até para fundamentar um pouco de teoria, tem um paper de 98, acho que o autor é Grain, que ele, eu não lembro se ele usa essa expressão, mas ele fala justamente isso, que o que ele quer dizer é isso, né? Que o que funciona, né? Ou o que é o remédio para uma fase da empresa, acaba virando o veneno da outra fase. Então você tentar achar um caminho, achar que aquilo vai funcionar para sempre. Tipo assim, uma visão que eu tinha. Eu vou criar uma empresa e aí eu vou colocar os processos ali para funcionar. E aí depois que está funcionando eu saio daquela empresa e crio outra e ela vai andar sozinha. Cara, sua empresa não vai andar sozinha. E se ela vai despencar sozinha, ela vai cair sozinha, né? Mas eu tive que aprender isso, né, na raça ali no dia a dia. Né? Aí depois eu fui encontrando literatura para embasar esse entendimento. Mas aí para explicar e tangibilizar isso e deixar claro com um exemplo. Quando você está começando, então quem passou por essa fase, no começo ali éramos eu e meu sócio, 2 pessoas. Cara, faz sentido você criar um processo para uma empresa com 2 pessoas? Você quase não tem processo. Eu vejo muita gente errando nisso, né? Por exemplo, eu mesmo, eu errei algumas vezes pelo preciosismo de querer colocar muito software. E a empresa era pequena, eu gastava mais energia para fazer as coisas. Para configurar software e com mensalidade de software. E às vezes hoje eu estava falando com um amigo de inteligência artificial, e aí a gente estava treinando uma IA lá para fazer umas publicações de marketing. E aí ele pegou um reel do Instagram que estava passando uma instrução. Aí eu falei assim, nossa, como será que ele vai transformar esse reels do Instagram no texto, né? Aí eu já, na cabeça de quem mexeu com software, né? Ele vai extrair esse vídeo, vai transcrever, depois ele vai passar. Aí ele simplesmente foi no computador, ligou o microfone, deu play no celular, aí saiu a voz e transcreveu e pôs ali, acabou, entendeu? Então assim, talvez alguém olhe isso e fale, não, tecnicamente os cambal, né? O negócio funciona. Então, para uma empresa que 2 pessoas, quando eu falo de não tem que ter processo, até para deixar claro, não é que você não tem que ter processo com o seu cliente, por exemplo. Você vai ter que ter um mínimo de processo para a empresa estruturar. Mas imagina que você quer você quer comprar alguma coisa. Cara, você vai criar um processo que você vai submeter num workflow, que aí o seu sócio vai ter que entrar lá no lugar e aprovar. Porra, ô Marcelão, vamos comprar tal coisa? Vamos, tá aprovado, entendeu? Esse é o processo. Só que aí se você vai para uma empresa hoje, então olha que legal. Empresa com 2 pessoas, processo é veneno. Beleza? Para ficar didático. Uhum. Hoje eu tenho 80 pessoas. Se eu não tenho um processo de compras, cara, tentaram dar um golpe esses dias na gente, mandaram num número de suporte lá que é aberto, assim, eu sou um amigo, aqui o meu nome é público, né? Sou o CEO da MLabs. Aí o cara criou lá um Instagram com Leandro Fidelis como, né? Oi, eu sou o Leandro, cara, mudei meu número aqui. Tem que pagar essa conta de 37 mil reais aqui nesse cara aqui. Paga pra mim. Quero falar com o financeiro. Me passa pro financeiro, por favor. Tem que pagar essa conta. Cara, se eu não tenho um processo... Alguém já tinha pagado. Alguém já tinha pagado, entendeu? Então, uma empresa com 80 pessoas, ela tem que ter processo. Se ela não tiver processo, mas...
não é qualquer processo. Então, o processo de uma empresa de 80 é muito diferente do processo de uma empresa com 5 mil funcionários. Uma empresa com 5 mil funcionários tem que ser auditada. Tem... E trazendo assim esse exemplo, trazendo mais um exemplo, na prática o que acontece? A falta de processo numa empresa pequena, de 2, 4, 5 pessoas, é a maior vantagem dela, porque é a falta de burocracia para poder crescer. Agora, o que eu imagino que é o que você trouxe como exemplo, agora a falta de processo é o veneno do estágio 2. Que é quando você tem, sei lá, de 15 para 50. Aí a falta de processo é o que é o que pode quebrar a empresa mesmo. Não, perfeito. E aí, assim, às vezes eu falo demais, dou umas voltas e acabo me distanciando muito da pergunta, né? Mas eu vou voltar para a pergunta agora, porque agora acho que vai ficar legal a gente fazer o fechamento, né? Então você falou assim, o cara falou que tem os jet skis, né? Da onde veio esse conceito de jet skis? É que conforme a empresa vai crescendo, ela vira um transatlântico, e aí para você mudar a empresa de direção, pô, imagina um navio fazendo uma curva, né? Cara, é lento, demora, tal. Então uma empresa pequena, como você mesmo disse, ela é menor, é um jet ski e tá andando, e aí ela vai andar ali rapidinho. Então ela consegue tomar decisões rápidas. E aí um erro que talvez alguém que esteja assistindo a gente vai cometer, porque eu tinha essa visão, vai falar assim, cara, não, mas eu não vou deixar minha empresa crescer e virar um transatlântico, porque eu vou manter a cultura de startup. Mas então, cara, não vai dar, porque justamente uma empresa grande ela precisa ser um transatlântico em alguns aspectos. Por exemplo, esse do processo que eu disse. E é isso que torna uma empresa grande um transatlântico. Se ela não tem processo, ela não funciona. Você não vai conseguir fazer uma empresa grande funcionar se ela não tiver essa organização. Então, o desafio é como que você vai otimizando esses processos para que você tenha aí um jeito, né? É você ter squads ou células, que é uma coisa que a gente fez. Por exemplo, a gente fez uma mudança lá no time de desenvolvimento recentemente. O que a gente evoluiu nos últimos 5 meses de desenvolvimento, a gente não tinha evoluído nos últimos 2 anos, em termos de impacto para os nossos clientes. Não quer dizer que a gente ficou sem desenvolver durante 2 anos. Quer dizer que a metodologia, o processo que a gente tinha criado, o jeito que a gente estava fazendo as coisas, estava sendo pouco efetivo em termos de trazer resultado. Aí eu medi isso, observei, como medi? Cara, eu visito o cliente, eu converso, eu vejo os posts, leio os atendimentos e tal, falo, cara, não tá legal, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente mudou, o que a gente evoluiu, cara, em 6 meses, por quê? Porque a gente tentou, a gente viu que tinha engessado demais algumas áreas da empresa, tentou descarregar e simplificar. Isso aqui não vai valer para sempre, vai valer talvez até 100 funcionários, talvez até 20 mil pontos de venda, eu não sei até quanto vai valer. Eu vou tentar esgotar isso, mas eu acho que entender que a empresa ela tem que seguir o conceito de Darwin aí de adaptação, né? Mas ela não precisa fazer isso a cada geração, não precisa morrer para... Tem até um livro da Startse, né, que chama Organizações Infinitas. Aí os caras usam uma expressão que é só vive para sempre quem morre todo dia. Que é você tem que pensar sempre em como você vai matar seu negócio para que você tente se reinventar. Eu vou usar um termo um pouco diferente, que eu acho que assim, você tem que pensar sempre em como que você vai adaptar a sua empresa para um novo contexto. Tem que pensar também em como matar, né? Mas também se você matar todo dia, você não sai do lugar. Então você tem que sobreviver durante um tempo ali também. Mas esse conceito de adaptação, que tem a ver com esse conceito dos jet skis, etc., eu acho que ele é muito importante para que você... Se você enxergar que o mundo, a economia, ela acontece em ciclos, e aí você vai tentando se adaptar a cada ciclo, né? Pô, surgiu a pandemia, cara, vou me adaptar, vou surfar, vou até aqui, faz aposta, toma risco. Cara, agora mudou, não tá mais com a pandemia. O que eu tô contando aqui abertamente, contém outros podcasts, estratégia que fez a gente crescer e tal, não é mais a nossa estratégia atual. Nossa estratégia atual agora é outra. 2030 é uma outra visão, é uma outra abordagem. Porque essa não funciona mais. Então, posso contar em detalhes que, cara, pode tentar copiar. A gente não está mais vivendo São várias variáveis que mudam. Você sabe que, conversando com um colega de fundo, que ele participa de um fundo de investimento lá, ele falou que o mercado de startup estava muito aquecido há um tempo atrás, porque esse conceito de startup, investir em startup, tal, não sei o que, não sei o que. E ele estava falando para mim que hoje em dia o que mais ele vê de fundo de investimento de startup é a empresa grande acoplar com um fundo igual esse e começar a investir, porque o que acontece? Essas empresinhas menores, elas têm uma ideia legal, mas não entendem muito bem como fazer, e aí vale mais a pena você colocar um trocado naquela empresa ali que tem custo muito pequeno,
e deixar ver se eles vão explodir ou não. E aí, uma vez que eles vão explodir, a ideia não é fazer essa empresa ficar gigante. Pode até ser, desde que ela tenha um share legal, ela tenha um corpo legal, ela tenha um caminho independente. Mas é diluir ela dentro da outra empresa maior que já estava aportando desde o começo. Sim. Ele me comentou isso, não sei até que ponto se aplica. Não, faz todo sentido. Assim, tem várias estratégias, né? Aí eu acho que não tem certo e errado, pelo menos não é minha área de estudo, assim, eu não... Mas assim, eu acho que aí o grande risco, por exemplo, acho que os problemas é empresas grandes acharem que startups são empresas pequenas, ou achar que startup não é empresa pequena. O que diferencia uma startup de uma scale-up ou de uma empresa corporativa é que a startup está em busca de um modelo de negócio. Então ela ainda não sabe como ela vai ganhar dinheiro direito. Então é importante que ela reaja rápido, né? Que ela teste coisas rápido. Mas aí pode ser que ela cresça e ela tenha que ser uma empresa diferente, ela tenha que se transformar e tenha que se adaptar. Pode ser que faça sentido esse movimento de diluição. Então, Sim. sei lá, acho que tem Vocês vários passaram por caminhos alguma aí. rodada de investimento? Não, Não, bootstrap. bootstrap. Sim e não, né? Sim e não, assim, porque na verdade a MLabs não fui eu que fundei. Então, o que aconteceu? Até por isso que chama MLabs Ventures, né? Antes era só a MLabs. Eu cheguei na MLabs com um projeto e falei assim, cara, eu quero desenvolver sistema de pagamento para vending machine. E aí eles investiram na minha empresa na época. Então eles investiram nessa ideia. A MLabs não era muito grande na época, eles tinham outros projetos, um deles era a MLabs, os fundadores. E aí eles investiram no meu projeto. Então, assim, houve um investimento ali no meio, né? Mas aí depois o que aconteceu? Teve uma fusão. Essa empresa que a MLabs investiu chamava Mercúrio, que eu fundei junto com o Marcelo. A Mercúrio cresceu, ficou do tamanho do que era a MLabs, a gente fundiu. Aí na fusão veio a pandemia. E aí na pandemia a gente estava tentando redirecionar, eu trouxe um plano para a gente focar em mercados em condomínio e os fundadores eles não sentiram interesse em participar da operação, né? Aí a gente fez um acordo, eu e o Marcelo assumirmos a empresa e a partir de algumas metas nossa participação ia aumentando. E a gente a gente fez um plano para 4 anos. Esses 4 anos a gente realizou em 10 meses e depois a gente acabou comprando dos sócios fundadores. Então, assim, teve esse investimento, né? Teve vários M&As, movimentos e tal, mas meio que o dinheiro era nosso ali, era hobbyista, vamos falar assim. A gente é empreendedor de hobby, né? Ninguém com muito dinheiro, não teve um grande volume ou um fundo, alguém experiente, um smart money, né? Teve o smart money da MLabs porque eles conheciam muito do mercado, né? O Caio, meu amigo, e que foi um dos fundadores da MLabs na época, ele explicou muito para mim como funcionava, como eu tinha que me posicionar. Então foi muito importante para a Mercúrio estar perto da MLabs para que a gente acelerasse esse processo. Mas não veio... Eu falo assim, eu e o Marcelo, a gente gastou R$ 8.000 cada um para criar a MLabs, que faturou ano passado quase 30 milhões. Você falou que vocês desenharam um projeto que em 4 anos e em 10 meses vocês bateram essas metas. Sim. Quais foram as principais decisões ali que vocês tomaram para esse negócio acelerar? Cara, eu acho que foi uma mistura de alguns fatores. Um dos fatores, assim, teve sorte, né? Ou a boa sorte que eu estava explicando. A busca da sorte. Encontro, né? Verdade. Isso. Ele chama a boa sorte, né? A fábula do livro ali é que você tem 2 cavaleiros que estão procurando um trevo de 4 folhas, um só fica procurando e não muda nada, e o outro ara a terra, rega. Então, conforme você mexe no ambiente, aumenta a sua possibilidade da sorte. Então teve sorte, né, cara? Teve essa coisa terrível que aconteceu a pandemia, mas se não acontecesse a pandemia, a gente não tinha crescido tão rápido, né? Teve a competência nossa de assim, hiperfoco, que eu falei, né? De fazer algumas escolhas corretas. A gente fez algumas erradas também. Aprendemos muito. Tive a felicidade de ter mentores próximos, né? Ter, por exemplo, os fundadores da MLabs que ajudaram a gente a errar menos em toda a trajetória. Porque assim, a gente assumiu a empresa na operação, mas eles continuaram no conselho da empresa. Então, eles têm muita experiência e são muito provocativos, né? Então auxiliaram muito a gente ali no processo em tomar boas decisões. Então teve a competência, teve ajuda, teve sorte.
E, cara, também teve um pouco de incompetência, eu acho, né? Que foi uma provocação que eu fiz depois. Incompetência em que sentido? Será que a gente não colocou uma meta muito baixa, né? Porque pra gente ali no momento ela era alta, mas talvez também foi uma falta de visão, uma falta de maturidade. E aí depois, né? É curioso que a gente tinha colocado essa meta que a gente bateu rápido e tal, e aí depois fazendo um plano refazendo esse plano, né? Para 2025, que é agora que estamos vivendo. Eu tinha colocado que a empresa valesse R$ 1 bilhão. A gente não estava valendo R$ 1 bilhão, bem longe disso. Só que, por que eu fiz isso? Porque eu pensei assim, cara, se eu coloquei uma meta e a gente conseguiu atingir 4 anos em 10 meses, o que acontece se eu colocar uma meta muito surreal? Né? Eu queria experimentar quais raciocínios vão... Porque uma coisa assim, se eu simplesmente coloco uma meta e continuo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, não nem põe meta, Sim, não tem sim. por que fazer isso. A questão é você começar... Não tá botando meta, você tá botando limite na tua. Exatamente, Então assim... Vai que você colocava a meta de 1 bilhão e tava já com 5. É. Então, assim, já entendi. O segredo é a meta. Tem uma fábula, eu gosto muito de usar a fábula de exemplo, e aí tem o coordenador de suporte lá, o Bruno, veio até alegre comigo contar, cara, eu usei aquele exemplo que você deu do alvo 2 anos e meio depois de você ter usado comigo e tal, e veio contar comigo todo alegre, eu vou usar ele aqui agora, vou aplicar ele. Você tá mirando no alvo e soltando uma flecha, ou você tá jogando uma flecha em qualquer lugar e depois desenhando um alvo em volta da onde a flecha acertou, né? Porque se você coloca uma meta, tipo assim, que você já sabe que você vai bater, você não tá apontando para lugar nenhum. Você tá simplesmente atirando e desenhando o alvo em volta da flecha, né? E aí eu falei assim, cara, se eu colocar 1 bilhão, então usando essa analogia, né? Seria que eu quero acertar uma flecha na lua, né? Cara, rapidamente eu vou esticar e falar assim, não vai chegar. Não interessa a força e tal, eu tenho que mudar o jogo, né? Então foi interessante colocar essa meta, porque começou a cair umas fichas do tipo assim, cara, Não vou bater. eu não vou bater. Nesse mercado eu não vou bater. Então eu vou ter que ir para outros mercados. Mas em que momento que eu vou para outros mercados? Então, essas reflexões elas só começaram a surgir porque a gente colocou uma meta muito alta e aí a gente começou a entender melhor como que a gente tinha que se posicionar. Por que era importante a gente ganhar share de mercado e não a gente ganhar dinheiro num primeiro momento. Até, teve um ano que a gente faturou R$ 11 milhões e eu não ganhei quase nada. Se eu chego para você e falo, minha empresa faturou R$ 11 milhões, eu sou o rico virtual, né? Cara, eu não coloquei nada no bolso. Mas porque a estratégia era crescer. Tem um pouco também de erro de estratégia ali, de quanto que a gente podia... A gente podia ter colocado metas que trouxessem mais margem, né? Mas enfim, a gente entendeu que crescer em share era importante primeiro para que a gente destravasse, desbloqueasse. Então, eu tenho no longo prazo, eu destravar com 1,5 bi uma possibilidade de ganho na taxa, tem muito mais potencial do que se eu tentasse fazer isso desde o zero ali com 1 milhão, né? Cara, é legal também. O bom é que você realmente você explica do começo ao fim, mas realmente a mensagem que fica clara para mim aqui que eu capto, que é o seguinte: se você colocar uma meta mais ousada, no limite extrapolada. Por exemplo, eu venho da área da construção civil. O Bruno vem do agronegócio. E o Bruno chega para mim, eu quero que minha empresa vai valer 1 bilhão. E eu falo, eu quero que minha empresa vai valer 1 bilhão. Aí, moral da história, eu olho meu time, eu olho o meu negócio a nível de gestão, de gerenciável, de capital de giro, capital nervoso, lá o fluxo de caixa nervoso. E aí o Bruno fala assim, não, mas não vai dar, não tem como, é impossível. E aí é esse impossível que realmente vai te provocar. Sim. Não, então vou mudar meu negócio. Não vai deixar de fazer um negócio que já tá dando certo. Exato. Mas você vai e fala assim, não, então vou mudar meu negócio, vou tentar montar um modelo de negócio que de repente seja mais escalável, tenha mais tração, exija menos investimento negativo, né? Fluxo de caixa negativo. Sim. Para que realmente você possa crescer junto com o negócio, que é o seu negócio. O seu negócio, eu imagino que ele tem um fluxo de caixa
mais fácil, porque a pessoa, uma vez que a pessoa te contrata, você compra o totem. Não precisa Sim, não, você monta um hoje- estoque gigantesco. Hoje o tamanho que a gente tem, as estratégias que a gente adotou, a gente é super eficiente, fazendo benchmark com outras empresas, né? Nosso EBITDA do ano passado foi 45%. Então, empresas de software têm... Ô, King, EBITDA onde você vai grande. pagar a janta hoje? Vai Quero saber onde ser, você vai pagar vai a ser janta, churros, pô. vai ser churros. Esse churros delicioso aí, não sei se já... Patrocinador. É por isso que tá rico aí, ó. Tá vendo? É por isso que tá rico aí. Mas, e assim, o legal de fazer esse exercício, né, e eu recomendo provocar, é porque às vezes ele parece muito irreal. O que aconteceu comigo? Eu comecei a buscar, por exemplo, você falou, você olha para sua equipe e fala assim, será que essa equipe vai me ajudar a chegar? Que equipe que eu tenho que formar para conseguir algo tão ousado? Com quem que eu tenho que andar? Quem que eu tenho que conversar? Quem que vai me ajudar? Então hoje, por exemplo, eu entrei em 2 grupos de mentoria, porque se não bastasse um, é 2, em que o Flávio Augusto é mentor. Uhum. Cara, é uma bica para participar. Só que o que acontece? Quantas oportunidades que eu vou ter de ter um cara que é bilionário falando de mentalidade, podendo fazer uma pergunta para ele. Ontem à noite ele estava lá até 11 da noite com a gente, compartilhando o que ele fala, a expressão que ele usou tipo assim, é um mindset, né? Modelo mental, né? Como você pensa. Qual que é a intenção, qual que é o modelo de negócio que você está formatando, qual que é o seu modelo mental para agir, né? E aí você escuta o intencional que tem por trás das coisas, aí você volta, participou eu e o diretor comercial, né? A gente voltou hoje de manhã conversando, cara, puta, tal coisa a gente vai fazer de tal jeito, tal coisa de tal jeito. Assim, percebe que assim, talvez se eu não tivesse essa meta, eu ia olhar para uma mentoria do Flávio Augusto, por exemplo, e falar, é caro, não vale a pena. Mas Depende do momento, né, da pessoa também, né? Depende muito do momento da pessoa. Acho que o network ele é aplicável em qualquer momento. não, a qualquer momento, porque assim, você não necessariamente precisa pagar para isso, né? Por exemplo, os melhores conselhos que eu recebi foram tomando cerveja. Então, tem um amigo meu que, em determinado momento, que hoje virou cliente. Os piores conselhos que eu recebi foi tomando cerveja. Também. Mas aí tem Um só dos piores. Mas aí tem um Geralmente o Bruno tava junto, viu? Mas aí tem um filtro que, assim, você conseguir diferenciar conselho de opinião. Tá vendo, Bruno? Você pode me dar opinião, cara, só me dá conselho. É isso. Qual que é a diferença de conselho e de opinião? Conselho é de quem já realizou o que você gostaria de realizar. Então, a fala é a mesma. A pergunta que vem você já fez isso? Ah, não, eu acho que é assim. Então, não. Né? É a opinião. É opinião. Então, por exemplo, em determinado momento, em 2018, meu produto estava dando muito problema. O sistema de pagamento para vending machine, o pessoal estava pagando café, não estava caindo e tal. E aí, eu fui tomar cerveja com um amigo meu, que ele chegou a ter fábrica de avião. Ele sempre empreendeu desde que nasceu. Né? Ele tinha fábrica de avião. E aí eu contando para ele, cara, acho que eu vou parar de vender, vou melhorar meu produto e tal. Aí ele falou assim, Leandro, se o meu primeiro avião voasse bem para eu começar a vender, eu nunca teria tido uma fábrica de avião. Eu nunca teria vendido aviões em série. Aí eu parei pra pensar assim, falei, caralho, velho, eu preocupado que alguém não vai tirar o café. O café não E vai ele sair. vende o avião, né? Mais ou menos, né? E aí ele complementou, ele falou, cara, você tem que vender bastante, porque quanto mais você vender, vai acontecer 2 coisas. Mais gente usando o seu produto, mais feedback para você corrigir mais rápido. E mais dinheiro para você investir para corrigir. Só que você tem que ter responsabilidade e compromisso para fazer isso. Esse conselho, ele foi super importante, não em 2018. Daí em 2018 eu, cara, digeri, aí eu apliquei, continuei fazendo e vi realmente, eu aprendi aquilo. Em alguns meses eu aprendi. Só que em 2020, quando veio a pandemia e eu lancei um produto novo, porque eu já tinha o produto ali, mas eu tive que adequar para mini mercados. Começou a dar pau, muito problema ali no começo. E a hora que começou a dar pau, a minha mente me sabotando. Cara, vamos parar de vender esse negócio aqui e corrigir. Só que isso era o néctar que estava acontecendo, né? Só ecoou a voz dele assim. Cara, manda bala. Eu falei, eu vou pisar com os 2 pés no acelerador, entendeu?
Então, assim, talvez eu não precisava. Isso, conselho eu não paguei. Eu acho que talvez ele tenha pago o chopp lá que a gente tomou, entendeu? O Mas eu acho difícil que. é saber até qual chopp você pode pegar o conselho. Né? Eu acho que talvez é lá no quarto. Mas eu acho que essa pergunta ajuda muito. Ah, também tem essa, né? Mas você perguntar assim, você observar, cara, gostei da sua visão, mas você fez isso, né? Tem Pô, alguma experiência você aplicada? tem alguma experiência aplicada? A pessoa fala não, né? Ou pela conversa você já vai saber, ou enfim, Não, você não conhece que a não pessoa. seja ainda válido, mas aí Não, cai aí muito no campo das ideias, né? Exatamente. Não é que é lixo, né? Não estou falando que é lixo, mas é opinião. Então você tem que entender a diferença de opinião e de conselho, porque conselho tem um valor mais forte. Opinião, você vai juntar diferentes opiniões e você vai formar a sua. Conselho, cara, às vezes você não entende. Vai e aplica. Se 3 pessoas deram um conselho diferente, cara, aplica para você aprender. Às vezes você tem que seguir o seu instinto, Sim, beleza, segue sim. seu instinto, mas Sim, seguir um testar, conselho é né? interessante também. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, abrindo um pouco a área, né? O mercado de soluções, assim, tecnologia, como que você vê isso? Tem muito gap ainda de possíveis áreas que a pessoa pode desenvolver software, autoatendimento, tudo de tecnologia. Você acha que Cara, tem muita coisa. muita coisa, né? Tem muita coisa por 2 motivos. Primeiro, porque de fato ainda tem muita coisa, né? Tipo assim, você vai para determinados Muita coisa ambientes. feita de forma amadora ainda, né? Exatamente, você vai para assim, se você procurar o termo transformação digital, que basicamente é aplicar tecnologia em coisas que são feitas manual, né? Você vai ver que ainda estão falando que é uma tendência. Então, tipo assim, não ainda tem. Você vai para Ainda indústrias. nem é o momento ainda, né? A É, gente não tá no hype disso, né? Não, assim, obviamente tem setores que estão mais desenvolvidos, mas tem ainda muita oportunidade. Então, assim, para mim esse é um motivo, é que ainda tem um gap a ser cumprido. Por quê? Porque no Brasil a mão de obra é muito barata. No Brasil e no mundo, né? Ou não? Não Não, necessariamente. não mão de obra barata, mas o mercado. O mercado no Brasil, tanto no Brasil quanto no mundo ainda tem muita Isso, coisa. mas assim, são coisas diferentes, né? Então, a tecnologia. Por isso que é legal você viajar. Tem E coisa ver diferente. coisas diferentes. Porque assim, eu vou dar um insight aqui para você. No Brasil, a mão de obra é barata e o produto é caro, em relação ao nosso poder aquisitivo. Nos Estados Unidos, o produto é barato e a mão de obra é cara, em relação ao produto. Bem diferente, né? É bem diferente, certo? Essa diferença faz com que os problemas que existem nos Estados Unidos sejam diferentes dos problemas que estão tendo aqui. Só um comentário com relação a isso. Sim. Realmente é bem diferente isso, mas é difícil, mesmo a gente viajando, é também um pouquinho difícil de perceber essa diferença, porque a gente não ganha por lá, né? Então a gente ganha daqui e vai viajar para lá. Ainda a percepção nossa de compra é que tudo continua caro. Mas assim, acho que não, aí é a questão de mindset empreendedor, né? Você não pode medir as coisas com a sua régua, né? O que eu quero dizer? Você não pode medir o poder. Um erro comum é você começou a empreender e aí você fez as primeiras vendas e você começou a faturar centenas de milhares de reais. Faturou 100 mil. Até então você era assalariado, ganhava 2, 3 mil por mês. Então, você vai ter que fazer uma compra para a empresa de 30 mil reais. Aí você começa, 30 mil é muito. Cara, será que é muito? Você está medindo com o seu bolso que ganhou 2, 3 mil? Ou você está medindo com a necessidade da empresa, que é uma necessidade de uma empresa de 30 mil? Antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo que a empresa dele, ele é CEO de uma empresa que fatura 310 milhões por ano. Aí falou, cara, ontem estava com um problema aqui, paguei um boleto de 15 milhões. 15 milhões é muito ou é pouco, né? Então, você conseguir desacoplar para navegar em diferentes realidades, isso é importante, né? Então, uma coisa é você ir como turista. Então, a minha provocação aqui como turista, você tem essa percepção que o produto é caro, porque você vai converter 5, 6 vezes, etc e tal. Mas o olhar de negócio, você tem que prestar atenção assim, existem soluções que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que só fazem sentido para a realidade deles lá. Porque lá a mão de obra é cara e o produto é barato. Então você ter Então você vai ver que, por exemplo, é muito mais comum ter nos Estados Unidos automações de, por exemplo, pintar. Vou pegar um desenho. Você vai ver muitos vídeos nos Estados Unidos do cara com um caminhãozinho pintando a faixa da rodovia de uma maneira automática, assim, né? Com um caminhãozinho guiando tal e pintando. Da maneira mais produtiva possível. Aqui no Brasil,
vocês já devem ter visto aí passando de carro. Cara, é alguém lá com um gabarito, segurando, o outro atrás passando negócio. Tipo, tem umas 5 pessoas em volta para pintar uma faixa. Nos Estados Unidos é uma pessoa com um caminhãozinho. Por quê? Porque lá a mão de obra é cara. Aqui a mão de obra é barata. Você trazer o caminhãozinho para cá fica caro. Só que aí tem um conceito ali no mercado financeiro que é a arbitragem, né? Que é basicamente assim, você olha que um produto que tem um descasamento do preço do produto em diferentes contextos, né? Isso acontece também para diferentes soluções nesses diferentes mercados. Então, existe tentando explicar de um jeito, acho que só confundir trazendo esse conceito de arbitragem. Mas basicamente o que eu quero dizer é, se aqui o nosso poder aquisitivo começa a aumentar um pouco, talvez algumas soluções dos Estados Unidos que não faziam sentido começam a fazer sentido. Sim. Por isso que olhar para lá... Por que lá nos Estados Unidos o autoatendimento aconteceu primeiro do que aqui? Porque aqui... A mão de obra lá a mão de obra é mais cara, então você tem que ter autoatendimento. E aí você olha para diferentes contextos e fala, mas lá no Brasil, isso aqui aplicado nesse contexto vai dar certo. E aí, quando você traz para o Brasil, por isso que você consegue importar, você consegue ver o futuro, né? Se o Brasil é um país em desenvolvimento, se ele se desenvolve em algumas áreas, algumas coisas que você vê fora, você traz para cá. Então, olhar... por isso que eu falei, aí linkando com o assunto da tecnologia, talvez tecnologias que existam lá... Aplicados para uma solução aplicados para uma solução, aqui ainda não faz sentido, mas vai fazer. Para a mesma solução, mas também faz para outras aplicações. Exato. E o contrário também. Tem coisas que a gente evoluiu muito aqui. Por exemplo, aqui o brasileiro ele é muito bom em usabilidade de produto. Em gambiarra. Exatamente. Porque assim, não sei se vocês já tiveram a experiência de empreender fora do país, que eu passei por isso agora. Cara, o pessoal é muito quadrado. Eu achei que você ia perguntar se nós tivermos uma habilidade de fazer gambiarra. Eu já tava aqui pronto para falar, porra, eu sou bom nisso, mas aí você perguntou outra coisa. Não, isso é empreendedor, cara, que não sabe fazer gambiarra não é empreendedor. Você disse que quadrado um modelo engessado, você não consegue ter autonomia? Eles não conseguem furar processo. Tá. Por exemplo, né? Por quê? Porque para eles não é. Pra gente aqui é cultural furar processo. A gente tem que dar o jeitinho. Então, é muito valorizado isso lá. Por quê? Porque só você faz. E aí, como você se adapta a diferentes soluções, você tem um diferencial que eles não têm. A nossa mente já é programada para pensar de um jeito para resolver problemas, entendeu? Então, por isso que para determinadas funções, por exemplo, um desenvolvedor brasileiro, ele vale mais no mercado internacional. Porque ele é mais criativo. Legal. Ele consegue propor solução diferente. Ele resolve só bucha. Ele resolve as buchas, entendeu? Legal. O desenvolvedor talvez de outro país, ele vai fazer exatamente... Olha que curioso. O brasileiro ele não vai fazer exatamente o que você pediu. E isso é uma qualidade em alguns lugares, porque às vezes o que você pediu... Você ainda não tem um conceito formado ou entendimento completo sobre algum problema que você quer resolver. Mas enfim, falei tudo isso para assim, cara, tem muita oportunidade, mas é saber aonde olhar e como olhar. Um jeito é esse que eu falei do exterior e tal. E só para complementar e fechar, é que ainda vem muitas tecnologias. Então, inteligência artificial, por exemplo, cara, quanta coisa que ainda pode ser feita que pode ser aplicada a tecnologia de inteligência artificial, né? Mas o desafio é a gente perceber e separar o que é moda do que é uma tendência ou do que é uma coisa que vai ficar. Eu lembro que no começo desses mercados em condomínio todo mundo tava falando assim, isso aí é a paleteria, né? Porque a paleteria, tiveram as paletas, né? Virou febre, pum, caiu, né? E aí, será que é paleteria ou não? Como você sabe isso? Quer que eu conte como é que você sabe? Como? Assista o próximo episódio. Cara, não sei. A verdade é que eu não sei. Assim, eu tenho que arriscar. Eu tenho alguns sinais. Eu olhei, esse negócio já existe muito nos Estados Unidos. Olhando o consumidor aqui, cara, o consumidor faz muito mais sentido isso do que uma vending machine. Mas podia ter algum outro elemento que eu não estivesse enxergando que condenasse esse modelo de negócio. Eu falei, cara, eu tenho que arriscar, né? Eu tenho que fazer e ver até onde dá. E aí a hora que eu fiz e começou a crescer, começou a entrar, e aí os players continuaram crescendo, e aí o faturamento no começo era 2 mil
era 2 mil por condomínio. E aí depois foi para 4, aí depois foi para 10, aí depois foi para 15. Então você vai vendo o negócio crescendo, você vai vendo as pessoas não vivendo sem, você vai vendo os lançamentos imobiliários com o mercado em condomínio já como Já projetado. já projetado. Você fala, bom, agora depois de... Qual que é a média de faturamento de um mercado de condomínio e qual que é assim, o teto aí que algum mercadinho de condomínio conseguiu faturar até hoje? Cara, 15 mil reais, 15, 17, 12 mil, assim, a média Essa do é a mercado é 15 mil. Mas tem mercados que faturam 5, 7 mil e tem mercados que faturam 250 mil. Né? A gente tem um evento que chama IMLab Summit. Então, quem quer saber mais do setor, procura aí a IMLab Summit todo mês de setembro, dia 16 de setembro. Lá em Barueri, a gente faz um evento, a gente faz uma pesquisa e premia, né, as empresas que têm maior faturamento, cresceu mais, enfim, tem toda essa premiação. E ano passado a empresa que ganhou, acho que era 210, 230, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Mas aí depois eu vi um player, já depois do Summit, né, que estava faturando 250. Boa. Eu não sei, então assim, falando do Summit, porque talvez tenha alguém com 300 já, não sei Sim. como é que tá. É que também tem um limite físico mesmo no negócio, né? Depois disso acaba sendo mercado, né? É que assim, eu vejo mais esse mercado de condomínio como uma loja de conveniência do que um supermercado. Tem esses de 250 mil, praticamente, acho que... E aqueles mercados autônomos lá, como que isso aí já... Teve um aí que os caras fizeram, né? Um mercado autônomo aí. Tem um em Curitiba, que acho que o Mufato fez. O que rola isso aí? Cara, tem dois aspectos aí. O primeiro eu acho que é a adesão da população à tecnologia, porque as pessoas elas têm às vezes vergonha de comprar com medo de parecer que elas estão roubando, ou com medo de errar ela não entendeu o processo e errou e tem medo de passar vergonha ali ao comprar. Então esse é um desafio de uma loja pública. Por que isso não acontece no condomínio? Porque o condomínio é um ambiente fechado. Você consegue pegar o contato de todo mundo, mandar um mailing ali para todo mundo, enfim. Você consegue fazer uma ação de marketing educativa mais forte. E aí o vizinho explica para o outro, a pessoa pode ir no momento que ela está sozinha lá, enfim, você quebra um pouco essa barreira. Então tem essa barreira da cultura mesmo, que eu acho que ao longo do tempo vai diminuindo, porque o próprio mercado em condomínio vai educando as pessoas em como funciona o modelo, elas vão entendendo. Mas a principal barreira é a tecnologia. Porque uma tecnologia para fazer uma loja do tamanho desse estúdio, por exemplo, vai custar 110, 120 mil dólares. Aí você traz para cá, já vai para 240 mil dólares com imposto. E aí você multiplica por 5, já vai dar 1 milhão de 200 mil. E aí cai no conceito que a mão de obra que é barata não vale a pena. Exato, é isso aí. Então por que isso faz sentido na Europa e nos Estados Unidos? Porque lá mão de obra é cara e o produto é barato. Então a tecnologia é mais barata, os produtos que você vende é mais barato, a margem do produto é maior. Mas essa tecnologia tende também a reduzir, né? Exato. E aí esses são os movimentos de arbitragem que eu estava falando. Você fica olhando, você vê, cara, a tecnologia caiu a ponto de viabilizar isso aqui, cara, eu tenho que trazer porque gerou uma janela de oportunidade. Então você já tá com o canhão lá pronto, já esperando. Cara, eu fico, assim, eu vou todo ano para várias feiras, né? Então, duas feiras que estão permanentes para mim. NRF, que é a feira de varejo de Nova York, que acontece no mês de janeiro, e a NAMA, que acontece, aí ela é itinerante, né? Hora acontece em Dallas, Chicago, acho que ano que vem, Atlanta, enfim, ano que vem vai ser em São Francisco ou San Diego, não lembro agora de cabeça. Mas essas duas feiras, e também às vezes eu vou para a China, então fui para a China, para o Vale do Silício, cooperação na Colômbia, a gente foi para o Chile também estudar, então quando você viaja para diferentes frentes, você vai vendo o que está acontecendo, né? Sim. Eu tenho certeza que assim, quando eu falo de Amazon Go, por exemplo, que é esse modelo de pegar e tal, eu acho que muita gente que está assistindo vai lembrar do caso dos indianos, vai falar assim, a Amazon Go já era, porque... Qual que é o caso dos indianos? A Amazon Go, ela era uma empresa que montou lojas de autoatendimento nos Estados Unidos, tinha uma loja da Amazon Go, que é da Amazon, que você entrava, pegava um produto e saía. Então você nem passava para um terminal de pagamento. Na verdade, você... Só pegava e ia embora. Você tinha um aplicativo ou um cartão de crédito que você passava numa catraca, você pegava um produto e ele ia descontar do seu cartão de crédito ou do aplicativo ali quando você entrou. Você
lia um QR Code para passar na catraca, ele sabia que você era você pegou o Coloca produto e as descontou. coisinhas na cesta e É. faz a somagem. E aí, né? Só não eles faz. estavam falando que eles faziam a identificação dos produtos por inteligência artificial. Então, basicamente, eles identificavam que produto você pegou e descontavam por inteligência artificial. Em 2022, eu fui numa loja lá em São Francisco, da Amazon Go, comprei, demorou 2 dias para descontar no meu cartão. Já tava berrando de alegria já. Eu falei, mas o que aconteceu, né? E aí, mas eu queria que Vou falar de descontasse, novo. porque era pelo bem da ciência, né? Eu precisava da evidência ali para mostrar e tal, né? O negócio não vinha. MVP. Eu falei, pô, eu vou ter que ir de novo, né? Mas enfim, e aí acho que no começo do ano passado, se eu não me engano, foi no comecinho do ano passado, salvo engano, se não foi do ano retrasado, mas eu acredito que foi no começo de 24. A Amazon fechou as lojas e vazou, ou eles publicaram, que tinha uma equipe de 700 indianos para verificar as transações da Amazon. Então, na verdade, a inteligência, Era ela os não... indianos. Era os indianos, né? Eu lembro se era 700 indianos ou se era 700 transações a cada 1000 eram verificadas por uma equipe de indianos. Ou seja, era alguma coisa dessa proporção. Ou as duas coisas. Então, o que acontece é que, assim, e a inteligência artificial você tem que treinar ela, né? Então, enfim, tô contando isso, né, para contextualizar vocês. Talvez quem esteja assistindo a gente fala, Amazon Go não deu certo, lá meu tal, Você não sei viu o quê. uma situação parecida de um cara que estava alavancando uma inteligência artificial, só que eram 500 indianos, 1000 indianos estavam respondendo? Não? Não, mas aconteceu isso recentemente. A empresa estava recebendo aporte. Inclusive, um dos aportes foi do Facebook, da Meta, né? Puta. E na verdade era um grupo de indianos que estavam respondendo. Tem um caso famosíssimo também, Você viu agora isso aí? que eu lembrei. Os caras são bons. Cara, é por isso que é importante você tomar cuidado com esse negócio de startup, né? Porque às vezes acontece alguma coisa por trás, gera uma febre, um monte de gente investe dinheiro. Tem uma empresa que acho que era Teros ou Teranos, não sei se vocês lembram disso, que era uma mulher que fazia exame de sangue com uma gota de sangue. Ah, eu vi isso aí. Você lembra disso? Acho que eu vi. Cara, enfim, e era tudo fake, mas assim, acho que o SoftBank pôs dinheiro, assim, fundos renomados, ela conseguiu captar, acho que milhões ou bilhões de dólares, foi um negócio absurdo e era tudo fake. Mas enfim, eu tô contando isso porque quem tá assistindo a gente falou, é fake lá, Amazon Go e tal. Sabia que a Amazon Go tem 300 lojas funcionando com outra marca? Eles pegaram o modelo, simplificaram, viram o que funcionava, o que não funcionava e licenciaram só a tecnologia. Ah, legal. Entendeu? E tá em estádios de futebol. E, na verdade, tudo isso que a gente está conversando aqui, a própria MLabs, ela tá tudo numa jornada de fricção de compra, né? Sim. Exato. O grande objetivo, que é aquilo que eu falei que é a nossa preocupação, Facilidade, comodidade. é deixar a compra, porque Mais fácil. quanto mais simples, quanto Simplificado. menos fricção, mais o consumidor tende a consumir. Ô, Leandro, até que ponto para uma pessoa aí que tem um mercadinho, que não utiliza um software de gestão, até que ponto ele é interessante para ele? Ele consegue tocar sem um software de gestão, né? Sei lá, planilha. Igual a gente falou, quando você tem 2 ou 3 lojas, no olhômetro ali você já tem um feeling do negócio. Sim. E porque a gente também conversou que grande fatia aí de perca de venda é o software não funcionando, que o cara acaba desistindo da compra, ou ele leva a compra sem pagar. Uma parte do que é considerado roubo, né? Eu Pode diria ser que assim, desesperado. o ideal é você usar uma solução focada para isso desde o princípio, porque também hoje o preço não é impeditivo, né? Você paga uma mensalidade barata, a não ser que seja um negócio mesmo que fatura R$ 500 por mês, mas ainda assim, dependendo do contexto, dá para você usar uma solução mais simples, mais focada para isso. Porque você vai ter gestão, você vai começar a ter dados, você vai aprender a gerenciar o seu negócio. Mas só que com certeza, assim, a partir de 3, 4, 5 lojas, aí já fica impossível se você não tiver. Você está perdendo muito dinheiro se você não tiver uma solução focada para isso. Por quê? Porque aumenta muito a complexidade logística. O seu ganho de eficiência também é em menos vezes no ponto de venda, né? Mas não que necessariamente você tenha que ir menos vezes, porque
Porque se você estiver vendendo bem, você vai ter que ir todo dia. Mas é que você tem que fazer cada viagem para o ponto de venda ser uma viagem eficiente. Então, se você gastar menos tempo na sua operação, você vai poder ter mais pontos de venda. Então, esse é um ponto. E outro ponto é que se você não usa uma solução boa, robusta, que foi desenhada para isso, e aí, por exemplo, a nossa solução tem... Qual que é a diferença de soluções para o mercado autônomo de autoatendimento de outras que não são de autoatendimento? Das diferenças é o que a gente chama de telemetria, que é você conseguir enxergar a distância se o seu sistema está operacional. Ou esse exemplo que vocês deram lá de, fica saindo da tela, por exemplo. Ele não foi feito para trabalhar em autosserviço. Então, se a solução não fica operacional e alguém tenta pagar e não consegue, ele vai acabar levando um produto sem pagar. E aí, se você não tem uma gestão eficiente para cobrar aquele produto, o que acaba acontecendo é que ela entendeu que ela pode pegar e não pagar, nada acontece. Aí, se ela tiver mal intencionada, ela vai fazer isso de novo. E aí aumenta a taxa. Você ganhou um freguês frequente, né? Você ganhou um sócio. Você ganhou um sócio. Ou talvez ela não faça mais isso, mas ela comente com alguém, peguei, ninguém falou nada, né? E esse alguém talvez não seja tão bem intencionado quanto essa pessoa. Então, o erro do pagamento ele também induz ao furto. Então, você se cercar disso... Por exemplo, a gente desenvolveu um jeito de trabalhar com 2 totens quando a operação é muito grande. Por quê? Porque você evita fila, né? Enfim, em momentos. Mas a grande chave é que você tem uma redundância. Porque os problemas, cara, quem prometer para você que sistema não vai dar problema, tá mentindo. Porque você não tem problema com o seu celular? A internet às vezes não cai, a Vivo não cai, às vezes não fica sem sinal. Então, se você tem N variáveis, né? Tem N variáveis. Então, pode ser que você tenha um terminal lá que esteja com a Vivo, por exemplo. Cara, põe o outro na Claro. Não é só pelo terminal, é porque você criou uma redundância de internet, se cair uma internet, o outro está funcionando, você não vai perder pagamento. E se tem uma loja que está faturando 30, 40 mil por mês, cara, você vai pagar 100, 200 reais a mais ali, dependendo do que você contratou. É uma compra que você está deixando de perder, né? É uma compra. Que de repente porque a compra não é só a compra, é a compra que gera furto, experiência. ou a compra que prejudica a experiência, aquela pessoa não volta mais, né? Então você... e aí tem um dado que é legal comentar, dado estatístico, que imagina que você tem um totem que ele não presta. A cada 30 dias ele dá problema. Ele dá um problema lá, ele fica fora do ar o dia inteiro a cada 30 dias. Se você colocar 2 desse, vou colocar 2, né? A chance dos 2 darem problema juntos, a não ser que o problema tenha a mesma origem. Por exemplo, a Vivo fica fora a cada 30 dias, né? E se você colocar os 2 na Vivo, quando um ficar fora, os 2 vão ficar fora. Mas se você colocar um outro, né? Por exemplo, um na Vivo, um na Claro, né? Os 2 juntos lá, a chance dos 2 ficarem fora ao mesmo tempo é 1/30 vezes 1/30, que é 1/900. Então, a sua chance de problema da sua loja ficar indisponível, ela foi de 1 ao mês para 1 a cada 3 anos. Olha que bizarro. Sim. Né? Então, por isso que a gente recomenda, assim, estatisticamente, você tem uma loja que fatura bem, você pode não pôr, enfim, mas... É uma questão matemática, né? Uma questão matemática. Cara, tem uma passagem legal que é tipo assim, ó, os caras... eu assisti na Netflix, num episódio do Explicando, que é uma série deles lá mesmo, explicando como os caras inventaram o cartão de crédito, né? Que na verdade a ideia era reduzir a fricção de venda. Mas de qualquer forma, eu só queria fazer um comentário que, pensando assim que a MLab historicamente ela é toda uma empresa voltada para a jornada e experiência de compra, reduzir essa fricção e trazer, sei lá, fluidez aí para essa compra, o cartão de crédito eu acho que é o maior case do mundo assim de evolução do capitalismo na experiência de compra, né? Porque teoricamente tudo que você comprava vinha com R$5 aqui, sem comprava dinheiro, uma latinha, troco, moeda. Então você tinha uma sensação de que eu comprei uma latinha aqui uma garrafinha de água sua aqui, mas eu perdi R$5. Sim. Mas com cartão de crédito eu passo e eu pego a latinha, eu volto com o cartão de crédito e volto com a garrafinha d'água, ou seja, Só pago mês que vem. ainda mais por aproximação. Né? a sensação que você tem é que você não perdeu nada, você só eu com a garrafinha d'água, então você não tem sensação de perca, Sim. só sensação de compra. E, enfim, eu acho que isso é uma das coisas que é uma das grandes viradas de chave do mundo de experiência de compra. Sim, sim. A gente tá indo pra reta final, né, Bruno? É isso aí. E, cara, eu queria
pedir para você compartilhar assim, algo que você acha relevante. Antes de mandar, tem alguma coisa que eu tô deixando de falar aqui no podcast? Cara, eu poderia ficar aqui falando 5 horas. Eu tô ligado, eu imagino. Não, é muito, tá gostoso aqui conversar e tal, mas enfim, então acho que não tem nada não sei. Sempre tem, né? Não sei, Sempre deve tem. ter, aí se tiver volta, né, ou assiste o outro aí, enfim. É a fase 2. É. Cara, mas então me passa a chave aí. O que você fez que deu muito resultado e que pode ser meio plural isso? E que você pode compartilhar conosco? Uma grande virada de chave aí. Cara, eu acho que tomar risco, eu acho que duas coisas, né? Primeiro, atitude, né? Que empreender é atitude. Então, se você não faz, nada vai acontecer, né? Um bom plano de negócio sem execução, ele não sai do papel. Um plano de negócio ruim, mas executado, talvez ainda dê certo, vai que você dá sorte, né? Só que eu acho que tem uma coisa por trás que é risco. Eu acho que o seu tamanho, ele em geral vai ser do tamanho do risco que você assumiu, né? Aquele momento ali que a gente assumiu a MLabs, eu e o Marcelo, cara, para ser bem sincero, eu acho que a gente não tinha mais puta ideia do que a gente estava fazendo, sabe? Uhum. A gente só estava reagindo ali no sentido de que cara, a gente precisava fazer aquilo, né? Ou fazer aquilo ou era esperar a pandemia passar e viver na média, né? Quando eu falo a gente não tinha mais puta ideia, né? É lógico, foi um movimento pensado, a gente tentou mitigar o máximo do risco e tal, mas a gente assumiu, por exemplo, o RP, que era um sistema legado que a gente não sabia desenvolver, a gente sabia que tinha desafios, a gente sabia de um monte de coisa ali, a gente sabia que tinham problemas, mas que pra gente eram caixinhas pretas, né? Então, às vezes, a gente fica assim, não, mas me explica melhor para eu decidir se eu vou ou não vou, né? Cara, tem hora que você tem que assumir o risco e convivendo com nesses planos de mentoria, nesses ambientes que eu comecei a frequentar com mais frequência, eu vejo que essa questão do risco é uma componente muito presente, assim. Você pega um cara bilionário, então vamos pegar o exemplo, que aí está acessível para todo mundo, né? Do Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo. Lê a biografia do cara, né? Cara, ele dá all-in, é como se ele estivesse jogando poker. Poker não, eu vou simplificar. É como se ele estivesse jogando roleta, e aí ele pega assim, ele tem $100, ele põe no 17, aí dá 17. Aí ele ganhou pra caralho. Aí ele pega tudo que ele ganhou, põe no 17 de novo, e dá 17 de novo. Uma hora a chance de dar merda é muito grande, né? Só que também quando acerta, você acerta muito, né? Então, eu acho que essa visão do risco, ela trava muita gente, mas, cara, quanto mais você tentar mitigar o risco, minimizar, ou ir em coisa que tem menos risco, a chance de você ganhar menos também é muito grande. Boa. Acho que tu tem um jogo aí de calcular o potencial, né? Mas também não ficar muito preso ao risco que você vai se expor de qualquer jeito. Isso. Que é diferente de ser inconsequente, né? Porque assim, não é porque o risco tá alto que você vai se atirar que aí eu ganho. Porque o pior cenário é quando você toma muito risco com potencial de ganho muito baixo. Uhum. Né? Assim, isso. Que aí é uma bosta, assim, porque você tá arriscando, mas se der certo você ganha pouco. Né? Então você tem que olhar para um negócio que se der certo você vai ganhar muito, e em geral as coisas que se derem certo você vai ganhar muito, tem um risco elevado. Aí você tem que entender o risco que você está tomando, né? E tomar o risco, né, cara? Minimizar, mitigar, mas se você não tomar o risco, cara, não vai acontecer. É isso. Né? Não vai Boa. acontecer. É isso, Buzeira. É isso. Fala pra galera aí onde que a galera te acha aí nas redes sociais, como que eles podem conhecer um pouco mais sobre a MLabs aí. Legal. Então tem a MLabs, amlabs.ventures, né? @mlabs.ventures. Lá a gente publica bastante coisa sobre a empresa, sobre os nossos produtos e tudo mais, e tem conexão com as outras mídias sociais. E a minha é @leandrovfidelis, né? Eu sempre publico alguma coisa sobre empreendedorismo, cortes desses vídeos aqui que a gente fez, vai estar lá também com certeza. E é isso, só procurar a gente. Boa. aí. E fala aí também pra galera do livro lá
Você tá... Ah, legal. Eu tô escrevendo um livro, pessoal. Se der certo, vou lançar em outubro. Na verdade, eu tô escrevendo... O bom do Bruno é que ele já jogou na roda aqui, se não saísse, estava errado. Não, mas eu assumi já um compromisso público lá no grupo que a gente Isso aí, faz. Marcha. No grupo da mentoria lá do Clex Club, o Joel J provocou a gente, cara, tem que sair o livro, vai ter que sair até agora outubro, antes do próximo encontro lá do Clex. E aliás, talvez saia talvez não existe talvez, vai sair 2 livros, né? Um é o Cultura na Veia, que eu estou escrevendo contando a história da MLabs, como que a gente implementou a cultura e como que a cultura ajuda na gestão da empresa, né? E um outro que chama... Eu nem sei se eu posso falar, se eu podia falar isso. Então não vou falar o título do livro, mas enfim, são várias histórias aí. Logo tá aí. Boa. Que é o... que a gente está escrevendo lá junto com o pessoal do Clex Club. Boa. Então são vários empreendedores escrevendo várias histórias, a minha história vai estar lá junto. Top. O Joel J, Flávio Augusto, o Caio Carneiro e, cara, muita gente... Boa. Muita gente bacana. Segue a gente aí também nas redes sociais, @comofazer_podcast, no YouTube, Spotify, também no Instagram. O meu é o @Bruno_Nakati. O meu é Vitor HDC Moraes. Queria pedir para vocês aí, segue o canal, compartilha. Se faltou alguma coisa a perguntar aqui e de repente fez falta para você, deixa a pergunta aí que nós deixa vamos nos mandar pro Leandrão aí. Manda lá na minha caixinha de perguntas ou aí no comentário que eles postam na caixinha, eu respondo lá. Boa. É isso. Buzeira. Fechou? Tá feito? Muito bom. Obrigado. Show de bola. Obrigado aí. Para nós foi um prazer. Sucesso. Parabéns pela estrutura aqui. Cara, Nós estamos sempre melhorando um pouquinho. 4 anos, isso é uma disciplina muito grande, consistência. Esse é o episódio número 150? 160. 160. Cara, emblemático. Então, o episódio 160 não é pra qualquer um, não, cara. Mas você não vai vir aqui no 320, não. Você tem que vir aqui um pouquinho antes, viu? Senão vai demorar muito tempo, 4 anos, pô. Não, quando cara, bater o trilhão, vai vir aí. Chamar pra tomar um café. O trilhão, né? O trilhão vai vir aí no episódio dos 180. É isso. Valeu, Galera, turma, obrigado. até mais, até a próxima. É isso.